Ouça. É muito forte. Oi, gente linda do meu canal. Eu vim aqui compartilhar com vocês a minha história preferida, minha história assim que eu mais amo da Bíblia. É claro que eu amo todas as histórias da Bíblia. Todas as histórias da Bíblia são maravilhosas, mas essa é uma história que eu me identifico, é uma história que eu acabei de ler ela inteirinha e vocês estão vendo aqui, né? É impossível colocar um batom para gravar esse vídeo. É impossível colocar uma base, um pó, porque eu vou chorar. Ela é muito forte, ela fala até hoje de uma maneira sobrenatural. E assim como ela fala comigo, todas as vezes, em cada tópico que eu vou colocando aqui, como vocês estão vendo, eu fui assinalando e eu falo: Deus, a tua palavra se renova. E eu lembro de Jesus na cruz dizendo assim: eu renovo todas as coisas. É algo maravilhoso. E a história de José, ela é assim: Jesus renova todas as coisas. Eu não sei como alguém pode viver sem Jesus, como alguém pode sobreviver um dia sem Jesus. Eu não sei o que seria da minha vida sem Jesus. Ai, aqui não tem cortes. Eu não tenho editor de vídeo, eu gostaria de ter. Eu tenho visto tantos vídeos bonitos que tem edições, mas eu não tenho, gente. Então vai desse jeito mesmo. Bom, vamos lá. Vamos começar a história de José. José tinha 17 anos. José era um menino muito novinho. Eu lembro quando eu tinha 17 anos, eu era apenas uma menina, cheia de sonhos. Falava aquilo que me vinha à cabeça, gostava de compartilhar com os meus irmãos, gostava de compartilhar com os meus familiares. E lógico, eu já tinha entregado a minha vida para Jesus, porém depois de Jesus, a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles eram tudo para mim. José foi o filho da velhice. Ele trazia sempre as más notícias dos seus irmãos ao seu pai. Israel, Jacó, chamado Israel por Deus, ele fez para José uma túnica de várias cores. Seus irmãos o odiaram e não conseguiam falar com ele pacificamente. Algo que me chama atenção é que você talvez pode estar passando uma situação difícil. Seus irmãos não conseguem falar pacificamente com você. Você tenta contato, você pode dizer assim: não, na minha casa está tudo bem, eu e meus irmãos nos damos muito bem, nas festas, em todos os lugares, nós sempre estamos juntos. Mas talvez você, assim como José, você não consegue falar pacificamente com seus irmãos. Cuidado, porque no coração dos irmãos de José habitava algo muito perigoso, que era o ódio. E o ódio entre os irmãos é algo muito triste, porque são irmãos, nasceram no mesmo lugar, eram filhos do mesmo pai. Eles tinham mães diferentes, mas eles eram filhos do mesmo pai. Mas a Bíblia diz que os seus irmãos o odiaram e não conseguiam falar com ele pacificamente. Era sempre com muita rispidez. Eu acredito que se eles tivessem o WhatsApp, eles estariam com o José bloqueado. Eu acredito que se eles morassem em casas diferentes, eles não visitariam José. Eu acredito que se eles recebessem ligações, se naquela época tivesse telefone, eles não atenderiam José, porque eles eram todos contra José. Os 10 irmãos contra José. José sonhou
E ele contou o seu sonho e eles odiavam José mais ainda. Sabe aquela situação que não importa o que você fale, não importa o que você faça, você sempre vai ser odiada? Não importa como você faça da sua vida, como você prossiga, como você dirija as suas coisas, você sempre vai ser odiada, você sempre vai ser odiado. E pior ainda, pelas pessoas mais próximas de você, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pessoas que deviam te ouvir, te amar. Agora há pouco tempo eu conheci uma família tão disfuncional, uma família que tem um pai, uma mãe e os filhos, cada uma é professora, o outro filho ele tem um problema sério com drogas, o outro filho ele tem um cargo na Polícia Federal, né? O outro filho, eles são 6 irmãos. Cada um tem um problema, cada um tem um cargo, um é importante, o outro menos importante, um é rico, um é pobre. Mas eu achei interessante porque essa mãe, ela me contou que ela não admite que nenhum dos 6 briguem. Ela falou, quando eles estão na minha casa, eu os trato todos, são iguais. Eu não admito que eles briguem, que eles batam boca. Na minha casa, eu sou a mãe. Meu esposo é o pai e eles são meus filhos. E eles ao redor da minha mesa, eles têm que comer, conversar. E é claro que ela falou, às vezes tem alguma divergência, mas nós somos uma família. E eu fiquei imaginando, puxa, eles são casados, tem os filhos deles, é uma família muito grande. Mas quando ela reúne eles, todos têm que se dar bem, todos se falam, todos estão bem. E eu fiquei imaginando a família de José. A família de José não aprovava os sonhos de José. Não aprovava como José se comportava com seu pai, como seu pai se comportava com ele. José teve outro sonho e em todos os dois sonhos, José dominava sobre os seus irmãos. O seu pai chegou a repreender-lhe. Toda a sua família estava contra ele. Sabe aquela situação que até seu pai, sua mãe, todos estão contra você? Era isso que acontecia com José. Havia inveja no coração dos seus irmãos, mas o seu pai guardava aquilo no coração. José foi a Siquém procurar os seus irmãos para dar notícias deles ao seu pai. José os achou em Dotã. Os irmãos o viram de longe e conspiraram contra ele para matar. Gente, eu fiquei imaginando que os irmãos viram José de longe e ali de longe eles pensaram, puxa vida, olha lá, o José tá vindo e lá vem ele, aquele sonhador, e ó, lá vem ele, puxa vida, ó, aquele cara lá viaja, um moleque chato, o cara já falando mal dele. Eram 10 e cada um tinha a sua opinião ali contra ele. Vamos fazer o seguinte, ó, tem essa cova aqui do lado, o que vocês acham aí de jogar ele nessa cova? E olha, eles tinham maus olhos com José. Não importa o que José fizesse, não importa o que José falasse, eles tinham maus olhos com José. Você que é irmão, você que é amigo, você que é uma pessoa que familiar e você tem maus olhos com uma pessoa, saiba que isso não é obra do Senhor Jesus, isso não é obra de Deus, isso não é obra do Espírito Santo. Existe um mal agindo na sua vida, existe um mal terrível. Eu recebi esses dias uma mensagem de uma pessoa da minha família que disse para mim assim, para de fazer esses seus vídeos ridículos. E eu naquele momento eu orei a Deus, eu fiquei assim, eu virei, não falei nada para essa pessoa, me despedi e eu orei. E eu falei, Deus, se o Senhor não quiser que eu faça mais os vídeos, que é um meio de evangelismo, eu paro agora.
Naquele mesmo dia, eu abri meu e-mail e uma pessoa que eu não conheço, nunca vi, falou para mim, olha, eu assisti um vídeo seu e eu fui tão abençoada, Deus tocou no meu coração. E ali, eu pensei, se uma pessoa só for abençoada pelos meus vídeos, não importa para mim ter 1 milhão de visualizações, 50 mil, não importa, para mim o que importa é se uma pessoa só for abençoada, for salva, eu já estou feliz. Eu sei que já vai ter festa no céu, se um pecador se arrepender. E aquilo que aquela pessoa que deveria me animar, você deveria falar, puxa vida, eu tenho visto seus vídeos, que bênção. Não, ela falou, seus videozinhos ridículos. Quer dizer, o que essa pessoa tem feito para evangelizar, para ganhar almas para Jesus? E veio falar dos meus vídeos. E aqui eu penso que os irmãos de José era a mesma coisa. Falavam dos sonhos dele, do relacionamento dele com o pai, do que ele fazia, como ele comia, como ele andava, como ele sonhava. E quando ele vinha, o ódio era tão grande, eles tinham tanto ódio dele, tanto ódio, que pensaram, vamos jogá-lo num poço. E depois eles jogaram José realmente na cova, sem água, e arrancaram a sua túnica antes de jogá-lo, aquela túnica bonita que o seu pai havia feito para ele. Depois eles se sentaram e começaram a comer pão, como se nada tivesse acontecido. Sabe aquela história? O seu irmão está passando necessidade, seja o seu irmão de sangue, e você está ali vivendo num luxo, você está ali vivendo do bom e do melhor, sabendo que o seu irmão, sabendo que os seus familiares estão passando por problemas financeiros, passando por problemas de saúde, que você tem tudo do melhor e que se dane o restante. Mas era assim que os irmãos de José também pensaram. Nós estamos aqui comendo pão e José está no fundo da cova. E o que importa para nós? Porque nós odiamos José. José é nosso sangue, filho do nosso pai. O que Jacó diria se Jacó estivesse ali? Muitas vezes eu penso assim, sabe? Eu lembro que eu tinha muitas conversas com o meu pai a respeito de situações que eu vivo na minha família. E o meu pai, principalmente a respeito dos meus irmãos. Eu lembro quando eu contava para o meu pai, quando meu pai era vivo, que saudade que eu tenho do meu pai, porque meu pai, ele era muito sábio. Eu começava a contar para o meu pai, e meu pai, os meus olhos são muito parecidos com os do meu pai. E meu pai, ele ia espremendo o olho, ia ficando pequenininho. Quando eu acabava de falar, pai, e eu dizia assim, pai, o que o senhor acha a respeito dessa situação? Meu pai dizia assim, eu não sei, minha filha, porque eu nunca agi assim com os meus irmãos. Eu sempre priorizei os meus irmãos. Eu sempre fui muito amigo dos meus irmãos. Eu achei sempre muito bonita a amizade do meu pai com os irmãos dele. Meu pai jamais seria como os irmãos de José. Meu pai, ele é irmão de mais 4 irmãos. Foi irmão de mais 4. E sempre foi um super irmão. Bom, voltando à história, José, ele é jogado naquela cova. Os irmãos ficam ali divididos, alguns acham, não vamos matá-lo, não, o que vai adiantar vender, deixá-lo ali nessa cova, sair ali o sangue dele e ele ser morto, e o sangue dele vai vir sobre nós. E então, Judá tem uma boa ideia, vamos vendê-lo e não matar. Por que uma boa ideia que Judá teve? Porque aquela ideia, ela se converte mais tarde em bênção. E ele é vendido por 20 moedas de prata. Por quanto você tem vendido o seu parente, o seu familiar? Aqui eles venderam por 20 moedas de prata. Você tem se deixado levar por conversas fiadas, por vozes infernais que falam, não vale a pena. Eu vejo que quantas pessoas falam assim, perdoar, sim, perdoa, mas não volta a conviver, não volta a falar.
Gente, isso não existe, isso não é perdão. Porque Jesus, quando ele perdoa a gente, ele esquece. E a nossa vida com Deus volta a zero. Ele não fala assim, ó, eu tô te perdoando, sabe? Mas é o seguinte, eu lembro o que você fez ontem. Então cuidado, fique esperto, porque não vai ser como antes. Não. Jesus não fica jogando na nossa cara. Jesus não fica mostrando. E se ele é perfeito, ele é o justo juiz, ele é o Deus Todo-Poderoso e ele tem essa misericórdia, quem sou eu para não perdoar, esquecer e voltar a ser como se nada tivesse acontecido? Eu já ouvi até homens de Deus, pastores dizendo, a pessoa pronta, tudo bem, vai, você perdoa, não vai voltar a conviver. Hã? Como não vai voltar a conviver? Perdoa, esquece, acabou. Volta a conviver. E se a pessoa errar, perdoa, esquece 70 vezes 7. É assim a vida. Não é assim que você faz com a sua esposa, não é assim que você faz com seus filhos. Você tem que perdoar e perdoar. Bom, voltando à história, Rúben, quando voltou à cova, rasgou suas vestes por ver que José não estava lá. Rúben ficou desesperado, falou, gente, o que vocês fizeram com o menino? Esse era um irmão um pouco menos, que tinha assim um convívio melhor com José, mas também tinha ódio no coração. Mas ele falou, gente, o que vocês fizeram? Eles falaram, olha, nós vendemos José. Levaram a túnica manchada de sangue ao pai, que deduziu que uma fera comeu o menino. José é vendido a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. O Senhor estava com José. José foi um homem próspero. A gente vê que Deus está com uma pessoa quando a pessoa passa por situações, por vales, por provações, por doenças, por problemas, e ela consegue sobreviver, ela consegue prevalecer. Ela passa sim por problemas, ela passa sim por desesperos, mas Deus está com essa pessoa. E José era formoso de porte e de semblante também, e a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Mais uma vez, outro problema na vida de José. Tem gente que fala assim, mas será que fulano é de Deus? Tanto problema na vida dele, olha lá. Gente, a pessoa que é de Deus, ela tem muitos problemas. Tem sim. José foge da mulher de Potifar. A mulher de Potifar, ela coloca os olhos no José, mas ele foge dela. José foge da mulher de Potifar. A ira de Potifar se acendeu. Vocês veem que Potifar, ele tinha confiado em José. Ele tinha visto que ele era um homem de Deus. De repente, por causa de uma fofoca, por causa de uma intriga, por causa de algo que a mulher dele falou e que não era verdade, a ira dele se acendeu contra José. Cuidado com as coisas que falam para você. Tenha certeza, acredite naquilo que os seus olhos viram, que você tem certeza. Mas eu vi no jornal, mas me disseram. Mas você sabe, eu vejo muita gente, pessoas que vêm na minha casa e falam, mas você sabe que eu vi uma reportagem? Eu hoje não acredito em reportagens, eu não acredito em mais nada. A minha única regra de fé e que eu creio é na palavra de Deus. Eu não acredito em mais nada. A não ser quando uma pessoa vem falar, olha, no meu coração, sabe o que eu sinto? É outra coisa que eu acredito, porque é o que a pessoa está sentindo. Mas quando alguém vem me falar algo, porque me disseram, vejam que Potifar acreditou no que a mulher dele disse e era mentira. E isso jogou José na cadeia. José foi preso. José foi preso, mas o Senhor era com ele. E ele achou graça com o carcereiro Mor. O carcereiro Mor confiou, passou a confiar no José. José percebe que o copeiro e o padeiro que são jogados lá estão perturbados. É um sonho. Mais uma vez, ele interpreta sonhos. E o copeiro seria salvo, já o padeiro não seria salvo. O copeiro seria salvo,
Já o padeiro, infelizmente, não. E José, ele pede para o copeiro não se esquecer dele, mas o copeiro se esquece. Sabe o que eu lembro nessa parte? Sabe quando uma pessoa ela está empregada e a gente fala assim, olha, tem como você, por favor, ver se tem uma vaga aí de emprego, ver se tem uma chance, entregar o meu currículo. A pessoa diz assim, ah, sim, pode me dar aqui seu nome, envia o seu currículo para mim por e-mail. E a pessoa que envia o currículo, ela fica com muita esperança. Ela está precisando de um emprego, ela está precisando de uma chance. Como José, ele precisava sair daquela prisão. E a pessoa fica ali, aguardando, dia após dia, e nada. O e-mail chega na caixa de mensagens, ela não envia para o RH, ela não corre atrás para dar uma chance para aquele irmão, para aquela irmã. E eu vejo esse versículo 14 do capítulo 40, é como quando nós pedimos um emprego para alguém conhecido, para um irmão na fé, para um amigo. Puxa, você trabalha na empresa, tem como você me indicar? E a pessoa sem graça fala, tem sim, olha, envia aí para o e-mail tal, eu posso te ajudar. E não ajuda nada. E não envia nada do seu currículo. Sequer levanta da sua mesa um pouquinho e vai lá falar no RH, olha, eu tenho um amigo assim, assim, dá uma força, ele está precisando de emprego, é uma mãe de família, é um pai de família. Não faz isso. E aqui José pediu para o copeiro, né? Puxa, quando você sair daqui, lembra de mim, fala sobre mim. E ele, pode deixar, você interpretou meu sonho. Mas ele não interpretou, não socorreu. Passaram-se então mais 2 anos na prisão. E quantas vezes por você não ajudar aquele amigo que está desempregado, ele passa mais 2 anos desempregado. O copeiro finalmente se lembra de José, quando o faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar. Ele falou, opa, lembrei. Teve um rapaz que ele sonhou, eu sonhei e ele interpretou tanto o meu sonho como o do padeiro. E era um jovem hebreu. O faraó manda chamar José. E sabe, gente, quando o faraó manda finalmente chamar José, José faz a barba, José troca de roupa, José sai da prisão e José vai até Faraó. Aqueles anos ali que pareciam não ter fim, aquela humilhação, aquela barba longa, aquelas roupas velhas, aquele pé descalço, aqueles dentes sem tratar, aquele pé sujo, foi tudo limpo. E a Bíblia diz que José interpreta e já dá a solução daquele sonho. Faraó escolhe José como governador do Egito, coloca um anel no seu dedo, roupas de linho fino, colar de ouro no seu pescoço. E ele andou no segundo carro de Faraó. O primeiro carro era do Faraó. Mudou seu nome para Zafenate-Paneia. Deu-lhe uma esposa. E com essa esposa ele teve 2 filhos. O José, nessa época, ele já tinha 30 anos. Você vê que foram dos 17 aos 30 anos. Nessa situação difícil. Quantas humilhações, quantas perseguições, quantas mentiras, quantas pessoas que poderiam socorrer José e não socorreram, quantas pessoas passaram a perna em José. Como foi difícil a vida de José, porque os seus parentes, que eram ricos, o venderam, não quiseram saber de José.
Os 10 irmãos vão ao Egito comprar alimento, porque aquele sonho que José interpretou seriam 7 anos de fartura, mais 7 anos de fome. E a fome chegou lá onde estavam os irmãos de José, a família de José. E esses irmãos foram mandados pelo pai de José até a terra do Egito pedir comida. E lá estava se concretizando aquele sonho que José teve, onde os irmãos se curvavam, se prostravam diante de José. E assim que os irmãos viram José, não o reconheceram e se curvaram, todos eles, diante de José. José os reconheceu e lembrou do sonho. Puxa, está acontecendo exatamente aquilo que há anos e anos atrás aconteceu. Quero dizer para você que uma coisa que eu vejo é que o mundo dá muitas voltas. Outrora, eu lembro que meu marido estava muito bem empregado, nós tínhamos do bom e do melhor dentro de casa. Passou um tempo, nós perdemos tudo, completamente tudo. E eu estava dentro da minha casa cantando: Jó, como pode ainda o adorar, se não tem motivos para cantar? Então, a vida realmente, nós estamos em cima, daqui a pouco nós estamos embaixo, pedindo socorro. Agora eram eles, não era mais José que estava lá no fundo da cova falando: socorro, meus irmãos, me tira daqui. Eram eles, os 10, menos Benjamim, que era o irmão mais novo, filho da mesma mãe. E eram aqueles irmãos que estavam: socorro, nós precisamos de alimento. Os 10 irmãos vão ao Egito comprar alimento, menos Benjamim, porque havia fome na terra de Canaã. Os 10 irmãos veem José e se inclinam. José os chama de espias. Avisa que só sairão dali quando o irmão mais novo vier. E prendeu eles 3 dias. José chora ouvindo o desespero dos seus irmãos. Quando José ouve a conversa deles: meu Deus, como é que nós vamos fazer? Porque José disse que só vai soltar a gente quando vier o nosso irmão mais novo, mas nosso pai não vai aguentar, porque ele já perdeu José. Como é que o nosso pai vai ficar sem o Benjamim, os 2 filhos que ele teve com a sua mulher amada? Gente, é muito forte. Resumindo, meus irmãos, José, ele acaba dando essa ordem que eles só vão ver o rosto de José se eles trouxerem o irmão mais novo. Eles voltam lá para a terra deles, né, os irmãos, eles consomem toda a comida e eles voltam para a terra do Egito já com o irmão, com Benjamim. Eu fico emocionada quando eu vejo que ele ouvindo ali, vendo Benjamim, né, o seu irmão, filho da mesma mãe que ele viu a última vez, era bebê. Ele sai e ele vai chorar, lava seu rosto, se contém e ele volta. É a emoção que a gente tem com familiares. É claro que ele passou todo aquele tempo vivendo a sua vida com a sua mulher, com seus filhos, tentando esquecer que ele tinha ali o seu irmão, que ele tinha a sua família, que a sua família tinha feito muito mal para ele, mas eram seus familiares. Eu vejo às vezes algumas pessoas dizem para mim assim: esquece, leva a sua vida, deixa para lá. Mas eu penso assim: gente, eu amo, são meus irmãos, são pessoas que eu cresci, são as primeiras pessoas. Eu vejo aqui em casa, as primeiras pessoas que o Pedro e a Esther, os meus pequenininhos, têm contato são com os irmãozinhos. Então é a primeira família. Então foi a primeira família de José. Foram seus irmãos, o seu papai, a sua mamãe. Como ensinar depois de adulto a esquecer, a deletar, a viver sem? Somente um outro sentimento muito ruim entrando no coração para a pessoa conseguir seguir a vida sem, né? Sem ter contato, sem conviver. Isso para mim eu não consigo entender. E José, ele teve que aprender a viver sem, mas quando ele viu, quando ele pôde rever ali seus irmãos, principalmente Benjamim, a Bíblia diz que ele chorou, ele saiu para chorar, ele teve que lavar o rosto, suas entranhas ficaram, porque ele viu os seus irmãos, sua família, e depois ele voltou com muita dificuldade. O que me deixa assim impressionada
quando Judá se humilha a José. Quando José, ele fala assim, olha, foi achado a minha taça de prata nas coisas de vocês e agora o menino Benjamim vai ficar aqui, preso. E ele fala, eu acho tremendo, aqui no versículo 18, quando ele fala assim, ai meu Senhor, Senhor meu, eu chorei tanto, gente, chorei tanto nessa hora, ai Senhor meu, e ali ele chora, ele suplica José muito forte, é algo assim, é um reencontro verdadeiro ali entre os irmãos e ele. A Bíblia fala que José não se contém e ali ele se revela. E ele chorou de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. Eu imagino aquele grito, aquele choro de José, porque estava ali aquele nó para ele dizer, sou eu o irmão que vocês rejeitaram, o irmão que vocês deixaram de lado, que vocês celebraram as suas festas e eu não estava lá. Sou eu, o irmão que vocês debochavam, que vocês falavam por trás, que vocês comiam pão sobre a minha cabeça e eu estava ali na cova, passando fome e sede, gritando, eu tô aqui. Sou eu, José. Eu sou José. E é algo assim surpreendente, aquilo que acontece, porque talvez você seja um José. Talvez você esteja passando pela mesma situação que José passou, pela mesma angústia, meu irmão. Talvez você esteja sendo humilhado, mas a Bíblia diz que os humilhados seriam exaltados, que para cada dia de vergonha você teria dupla honra. Não desista de amar os seus irmãos, não desista do perdão, de perdoar, não desista de abraçar, não desista de quem você é em Jesus. Não acredite naquelas vozes infernais que dizem que você não é capaz, que você não é bom o suficiente, porque na verdade nós nunca vamos ser bons o suficientes, nós não somos nada. Acredite que o Senhor é contigo, como o Senhor era com José, mesmo dentro daquela cova, com aquele pé sujo, com aquela barba por fazer. Chegou um dia em que José foi chamado pelo faraó, um homem estranho que ele não conhecia. Não foi pelos seus irmãos, não foi pelos seus pais, não foi por pessoas que eram amigos dele, foi pelo faraó, um estranho. E José foi chamado para fazer sua barba, colocar vestes novas, sapato, andar num carro bom, e tudo mudou. Se hoje você está chorando, saiba que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que essa história de José você possa meditar e ela possa te fazer como ela faz comigo, chorar, mas chorar de alegria, porque em todo tempo o Senhor foi com José, assim como Ele é comigo, assim como Ele é contigo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.